Fala, queridos, graça e paz. Esse é o terceiro vídeo da série de mensagens A Igreja que Jesus nos chamou para ser. E o nosso grande desafio nesse vídeo é o que fazer para me comportar como Jesus, ser como Jesus, fazer com que Jesus seja visto e notado na minha vida, ou melhor, no meu estilo de vida. Há um texto em Atos, capítulo de número 4, no versículo de número 13, que diz o seguinte: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Há quem diz que nós somos, nas nossas ações, o efeito ou a influência das 5 pessoas mais próximas de nós. E eu não tenho dúvida que isso é uma grande verdade. As pessoas com quem andamos, elas trarão uma forte influência nas nossas ações. E o que Jesus fez na vida dos seus discípulos é gerar neles uma forte influência, uma metanoia tão grande que não só o seu estilo de vida, mas o desejo e a busca incansável de fazer com que os desejos dos céus fosse manifestado por aqueles que decidiram seguir. João e Pedro, quando estavam no Sinédrio sendo confrontados por terem manifestado o amor de Deus, eles não temeram, foram ousados e de maneira contundente, Pedro declara que nenhuma salvação há que não fosse em Cristo Jesus. Ou seja, Pedro ocupou seu tempo em declarar Jesus Cristo aonde ele estava e fez com que as pessoas que estavam à sua volta ficassem impressionadas, porque eles passaram a perceber que a maneira de falar, a cultura, a ousadia, ou seja, algumas marcas contundentes na vida de Pedro e João eram características que foram deixadas por Jesus. E eu não tenho dúvida alguma que o cristianismo é pautado nessas questões. As nossas características mais latentes e contundentes é que nós passamos a demonstrar ações que trazem à tona quem Jesus é, em fato e de maneira exposta. Eu fico pensando, imagino que você muitas vezes reflete quem éramos antes de Jesus nos encontrar. Como falávamos, como pensávamos, quais eram as nossas ações. Acredito que quando o Espírito Santo ele começa a gerar em nós mudanças, nós passamos a perceber que, de fato, a velha criatura ficou para trás e nós passamos a ter os traços de Jesus. Quando nós nos reunimos no culto e nós estamos recebendo a palavra, quando nós estamos juntos adorando, glorificando a Deus, não tenho dúvida alguma que o Espírito Santo começa a derramar sobre nós o caráter, a integridade, as características de Jesus, para que a gente possa, de alguma forma, comunicar isso nos lugares que estamos. E é lógico que, de maneira intencional, passamos a trazer para a nossa mesa pessoas que vão partilhar dessa mesma fé, pessoas que vão dividir conosco as mesmas intenções, os mesmos desejos e buscarão manifestar a vontade de Deus. João e Pedro andavam juntos porque eles buscavam as mesmas coisas. E acredito que trazer à tona o caráter de Jesus não é apenas sobre nos reunir no domingo ou numa quarta-feira e ouvir uma boa palavra, mas sobre como escolher as pessoas que estão à nossa mesa, sobre como decidimos nos comportar quando a nossa fé é confrontada, como nós decidimos, de fato, comunicar quando nós somos indagados a declarar por que é que nós temos o estilo de vida que decidimos ter. Pedro e João eram ousados, contundentes e não tinham dúvida alguma que a partir de agora a vida deles tinha apenas um objetivo: glorificar a Jesus. E a maneira que nós temos de trazer à tona esse Cristo é que quando nós estamos em ambientes, quer profissionais ou familiares, tudo aquilo que falamos, pensamos e as nossas ações, a gente vai sempre decidir fazer como Jesus faria. E acredito que foi dessa maneira que a igreja primitiva contagiou o mundo da época,
e é dessa maneira que nós vamos contagiar a nossa família, o nosso ambiente de trabalho e os lugares que estamos. Que essa ousadia e coragem de Pedro e João seja a mesma ousadia e coragem que nós decidimos ter quando a nossa fé for colocada à prova. Quando nós fomos colocados na parede e as pessoas questionarem por que é que nós somos assim agora, nós poderemos declarar: Jesus Cristo nos encontrou, mudou a nossa vida e por causa dele nós decidimos agir com caráter, integridade e de maneira que o céu seja glorificado. Eu penso que o Espírito Santo vai gerar em nós algumas ações muito pontuais e quero falar sobre algumas delas no nosso próximo vídeo, querendo o Senhor. Deus te abençoe.